A jornada da sombra. Encontros com o que habita em nós. Capítulo 2. O espelho das emoções. Você já reparou como certas pessoas conseguem nos tirar do sério sem fazer quase nada? Às vezes, basta um olhar, uma frase casual, uma atitude aparentemente inofensiva, e algo dentro de nós se agita como se um botão tivesse sido apertado. Ficamos irritados, desconfortáveis, julgamos, evitamos ou até atacamos. Mas o que exatamente nos incomoda tanto? A resposta pode estar mais dentro de nós do que fora. Na psicologia junguiana, isso é chamado de projeção. E entender esse mecanismo é um passo crucial na jornada da sombra. Aquilo que vemos é o que não queremos ver. Clara estava em sua 7ª sessão de terapia quando trouxe um incômodo recorrente. Tenho uma colega no trabalho que me tira do sério. Ela é exibida, fala alto, se acha demais. Sempre tem uma história para contar. Se veste de um jeito espalhafatoso. Não consigo com ela. Ao longo das sessões anteriores, Clara já vinha entrando em contato com aspectos da sua raiva e da exaustão por tentar agradar a todos. Mas agora, o incômodo com a colega parecia diferente. Não era só uma irritação. Era uma aversão visceral, como se aquela mulher encarnasse algo que Clara não suportava. Perguntei com cuidado. E se, em vez de apenas te irritar, essa colega estivesse te mostrando algo que você mesma tem, mas não permite aparecer? Clara fez silêncio. Você está dizendo que eu sou como ela? Talvez não da forma como ela se apresenta, mas será que, em algum lugar dentro de você, não existe uma parte que gostaria de se expressar mais livremente e que aprendeu que isso era errado? A projeção como mecanismo de defesa. A projeção é um processo inconsciente em que jogamos nos outros características, sentimentos ou desejos que não reconhecemos ou não aceitamos em nós mesmos, ao invés de lidar diretamente com essas partes internas. Vemos elas como uma ameaça e as colocamos para fora em forma de julgamento. É como se o outro se tornasse uma tela em branco e nós pintássemos ali as cores que não queremos ver no próprio espelho. Na prática, isso se traduz assim: quando sentimos uma raiva desproporcional por alguém egoísta, pode ser que estejamos reprimindo nosso próprio desejo de priorizar a nós mesmos. Quando criticamos alguém por ser superficial, talvez estejamos lutando contra nosso próprio desejo de leveza ou prazer. Quando nos sentimos provocados por alguém ousado, talvez haja em nós uma vontade sufocada de ousar também. O problema não é o outro, é o que o outro revela. O desconforto como bússola. Um bom jeito de identificar projeções é prestar atenção às nossas reações desproporcionais. Sabe quando alguém faz algo pequeno e a nossa resposta interna parece exagerada? Aquilo que nos tira do sério costuma tocar em algo que está oculto em nós. Com Clara, fomos investigando a figura da colega de trabalho. A cada sessão, ela ia desfiando seus julgamentos e, aos poucos, revelando o que estava por trás deles. Ela se acha o centro das atenções. Ela fala o que pensa sem filtrar. Ela se veste como se o mundo fosse uma passarela. Depois de muito refletir, Clara disse algo revelador. Às vezes eu queria ser assim, só que tenho medo de parecer ridícula. E ali estava a verdade. A sombra não era colega. A sombra era a parte de Clara que queria se expressar, ser notada, se sentir viva, mas que havia sido silenciada por anos de autocontrole, rigidez e perfeccionismo. A sombra como espelho vivo. O outro na jornada da sombra é sempre um espelho. Às vezes ele reflete o que admiramos, mas não nos permitimos ser.
Outras vezes reflete o que tememos, em alguns casos, o que odiamos. Mas em todos os casos, ele pode ser um portal. Claro que isso não significa que todas as pessoas que nos incomodam estão certas ou que devamos aceitar atitudes tóxicas. Projeção não é justificativa para tolerar abusos, mas é um convite para olhar para dentro, antes de reagir para fora. Se alguma coisa te ativa profundamente, emocionalmente, é porque toca em algo seu. Nem tudo é sombra, mas muita coisa pode ser. O poder da retirada de projeções. Na terapia, chamamos de retirada da projeção o processo de trazer de volta para si aquilo que foi colocado no outro. É um ato de autorresponsabilidade. Requer coragem para admitir: isso também é meu. No caso de Clara, esse processo foi libertador, ao reconhecer que parte do incômodo com a colega era, na verdade, inveja disfarçada, e que essa inveja falava de uma liberdade que ela própria desejava. Algo mudou. Ela não virou melhor amiga da colega, mas deixou de alimentá-la como inimiga interna e, principalmente, passou a se permitir mais, a falar com mais autenticidade, a se vestir com menos censura, a rir alto sem pedir desculpas. Não porque quis imitá-la, mas porque reconheceu que o problema não era o estilo da outra, mas o silêncio da sua própria vontade, quando admiração também é projeção. Importante lembrar, nem toda projeção é negativa. Às vezes, projetamos qualidades que admiramos, mas que ainda não reconhecemos como nossas. Você já olhou para alguém e pensou: eu nunca conseguiria ser assim? Pois é, talvez consiga sim. E talvez essa pessoa esteja refletindo uma potência sua que ainda está na sombra. E um dizia que a sombra não é apenas escura, ela também contém luz, criatividade, coragem, sexualidade, força, ousadia. Tudo isso pode ter sido reprimido em algum momento da vida. E tudo isso pode retornar quando fazemos as pazes com a projeção. Relacionamentos como campo de revelação. Nossos vínculos mais próximos são laboratórios vivos da sombra. Pais, filhos, irmãos, parceiros, colegas. Cada relação profunda é um espelho com várias camadas. E quanto mais intensa a relação, mais ativa a sombra tende a ser. É por isso que muitas vezes nos apaixonamos por alguém que carrega características que nos faltam, ou brigamos com frequência com pessoas que têm posturas que reprimimos em nós. O outro se torna um cenário de projeções cruzadas. Compreender esse fenômeno muda tudo. Ajuda a diminuir o julgamento, a culpa, o ressentimento, e nos ensina a perguntar com honestidade: o que essa pessoa desperta em mim? O que essa emoção diz sobre mim mesma? Quando a sombra encontra empatia, conforme Clara foi se tornando mais consciente de suas projeções, começou também a sentir mais compaixão pelas outras pessoas. Percebeu que muitas vezes o que ela julgava como arrogância no outro era, na verdade, defesa, que o que via como fraqueza era apenas vulnerabilidade, e que, assim como ela, todos estavam lutando com suas próprias sombras. A empatia nasce quando reconhecemos nossa humanidade, inclusive aquela que preferíamos esconder. E a jornada da sombra é, acima de tudo, uma jornada de humanização. Aceitar, integrar, crescer. Trabalhar com projeções não é um convite à passividade. É um convite ao crescimento. É olhar para aquilo que o mundo desperta em nós e usar isso como ferramenta de autoconhecimento. Quanto mais reconhecemos nossas projeções, mais livres nos tornamos. Livres para ser quem somos, para conviver com mais leveza, para parar de carregar rancores que são, no fundo, feridas internas não tratadas. Ao final desse ciclo terapêutico, Clara
disse uma frase que ficou marcada. Antes eu achava que as pessoas me feriam. Hoje eu percebo que muitas vezes eram minhas feridas falando mais alto. A sombra continua nos chamando. A projeção é apenas uma das formas pelas quais a sombra se manifesta, mas é uma das mais reveladoras. Ela mostra como tentamos afastar de nós aquilo que na verdade quer ser integrado. E é por isso que Jung dizia: tudo que nos irrita nos outros pode nos levar a uma compreensão de nós mesmos. O próximo passo nessa jornada será olhar para as máscaras que usamos no dia a dia, as chamadas personas. Porque às vezes o que escondemos não é apenas o que não queremos ver, mas também o que acreditamos que o mundo não aceitaria se visse. Se você se identificou com essa história, curta, compartilhe e se inscreva para continuar essa jornada. No próximo capítulo de A Jornada da Sombra, vamos explorar as máscaras que usamos para sobreviver e o que acontece quando confundimos quem somos com o que mostramos. Nos vemos no capítulo 3, Máscaras e Labirintos. Até lá!